Lá na Lei 8666, a gente tinha 3 objetivos muito claros da licitação, né? Para que serve a licitação? Ela serve, primeiro, para que quando a administração, o órgão público, ela precisar comprar um produto, contratar um serviço, efetuar uma obra, ela faz esse procedimento primeiro para quê? Para selecionar a proposta que vai ser mais vantajosa para aquele órgão, né? Lá na Lei 8666. Segundo, para garantir a isonomia. Como assim garantir a isonomia? Garantir que todos, quando a gente vai fazer uma licitação para, por exemplo, comprar água mineral, todos os fornecedores que vendem água mineral possam participar dessa licitação em igual oportunidade. Quem vender água mineral, quem cumprir as regras aqui do meu edital, pode comparecer e me entregar, todo mundo vai concorrer àquele futuro contrato. Para receber mais vídeos e aprender a como se tornar um analista master de licitações, inscreva-se aqui no canal para você não perder nenhum dos conteúdos. E a promoção do desenvolvimento nacional sustentável, tá? Peraí que eu já vou explicar isso para você. Por quê? Isso aqui era na Lei 8666. Vamos explicar agora dentro do contexto da nova lei, que é o que nos interessa, da Lei 14.133. O que mudou? Então, ela trouxe aqui outros objetivos e de uma forma mais clara ainda, para você entender. Primeiro objetivo da licitação que trouxe a Lei 14.133. Primeiro, assegurar a seleção da proposta apta a gerar o resultado de contratação mais vantajoso para a administração. Então, o primeiro ponto aqui que a gente vê de alteração não é apenas a proposta mais vantajosa, é a proposta apta a gerar o resultado mais vantajoso. Por quê? Porque aqui a gente não está falando somente do valor, não estou falando só do preço, não estou falando só, vamos comprar aquilo que eu preciso pagando o mínimo possível. Não é só isso, não é só mais a proposta mais vantajosa, né? Então, fica mais claro, fica mais evidente no objetivo da nova lei, que é a proposta gerar o resultado mais vantajoso, ou a contratação mais vantajosa. Então, aqui inclui o valor? Sim, obviamente inclui valor, mas ela inclui também outras questões que vão além do valor. Por exemplo, né, ele fala que, inclusive, no que se refere ao ciclo de vida do objeto. Então, muitas vezes, por exemplo, a gente vai fazer a compra de uma lâmpada, e se a gente for comprar aquela lâmpada mais barata, tudo bem, no primeiro momento a lâmpada é mais barata, mas a longo prazo o gasto de energia com aquela lâmpada, o custo de uso daquela lâmpada, ele fica muito mais caro na minha conta de luz. Agora, se eu de repente compro uma lâmpada que é um pouquinho mais cara nesse primeiro momento, que é de LED, ela tem uma utilização, utiliza, por exemplo, menos energia, isso impacta na conta de luz, isso impacta também, às vezes, no meio ambiente, dependendo da lâmpada que vai ser utilizada. Então, todos esses conceitos, eles entram na questão de buscar a proposta que vai gerar o resultado mais vantajoso para a administração, tá? Então, vai além do valor. Um outro exemplo que eu dou é, por exemplo, um forno elétrico. A gente vai fazer a compra de um forno elétrico, tudo bem. Gente, forno elétrico, quando eu fui comprar forno elétrico aqui para minha casa, tinha pelo menos 2 opções lá. Um que tava com um valor até que bem salgado e um que tava muito em conta, tá? Meu marido foi teimoso, quis porque quis comprar o mais barato. O valor que a gente gasta aqui quando usa o forno elétrico é muito mais caro do que se a gente tivesse comprado o outro forno, tá? Então, foi uma economia nada inteligente. Comprou o forno a um preço reduzido, só que a quantidade de energia que aquele forno utiliza, cada vez que a gente vai utilizar, fica inviável eu conseguir utilizar todos os dias o forno, né? Só para a gente dar um exemplo aqui, só para ficar mais claro o entendimento. Então, todos esses itens, eles entram nessa conta que a gente vai fazer, que é o resultado mais vantajoso e o ciclo de vida. O ciclo de vida, então, ele engloba essas questões, inclusive custo de manutenção. Inclusive custo de manutenção. Por quê? Quando a gente vai fazer a compra de um carro, de um veículo, né? Tudo bem, mas qual que é o custo da manutenção desse veículo aqui? Se a gente bater o veículo, se alguma peça quebrar, a gente sabe, né? Você vai comparar lá uma Mercedes, bate a Mercedes para você ver o que acontece. Um totozinho que você dá na Mercedes, que é caríssima a troca das peças da Mercedes. Então, tudo isso é levado em consideração, né? A administração, ela vai descrever o que ela precisa, atender a necessidade do que ela precisa, quer dizer, tem que ser um bem que
vai ter utilidade para ela, vai resolver o problema dela, vai resolver a demanda, a necessidade do órgão, tá? Só que ele tem que levar em conta também essas questões de ciclo de vida, custo de manutenção, né? Tudo isso, então, é levado em consideração quando a gente fala do objetivo da licitação. Além disso, o tratamento isonômico entre os licitantes, e ele veio por expresso assim, ó, bem como a justa competição. Então, só deixando claro o que na verdade já existe, que é licitação é um lugar que qualquer pessoa, qualquer empresa que atender as regras lá do edital vai poder participar. Eu não posso ali impedir injustamente. Então, todos têm a oportunidade de participar, desde que atendam as regras lá do meu edital. Agora vamos aqui, então, para esse objetivo da licitação. Evitar contratações com sobrepreço ou com preços manifestamente inexequíveis ou superfaturamento. Vamos entender, então, no que consiste essas três palavrinhas, pessoal. Sobrepreço. Eu trouxe aqui a lei, o legislador no artigo 6º, ele traz expressamente quais são esses conceitos legais, né? E o que ele chama de sobrepreço? O preço orçado para a licitação ou o contratado, né? O preço contratado. Em que sentido isso daqui? Bom, preço orçado é aquele valor que a gente chega lá na etapa preparatória da licitação, quando a gente está fazendo uma pesquisa de preços. Então, eu fiz a pesquisa de preço e eu cheguei num valor lá, errei, né? E cheguei num valor de sobrepreço. Isso significa, vamos supor que os preços praticados no mercado, aqui para esse microfone que eu estou usando, seja até R$1.000. E de repente eu chego lá no valor de R$3.000. E aí eu uso aquilo como base. Opa, o microfone está R$3.000, então o meu valor estimado aqui vai ser R$3.000. Isso aqui é um sobrepreço. Eu estou estimando um valor que está acima daqueles valores que são os praticados no mercado, tá? Ou que eu realmente for contratar com um valor expressivamente superior aos preços referenciais no mercado. Quer dizer, você faz a contratação, a compra, com um valor acima daqueles que são praticados no mercado. Você vai estar em um sobrepreço. E isso eles não querem. Isso o legislador não quer que aconteça. Não quer que aconteça o sobrepreço. O legislador também não quer que aconteça o superfaturamento. O que é o superfaturamento? É o dano provocado ao patrimônio. Então vamos supor que você vai lá e fecha o contrato, paga um valor muito superior, pronto, você teve um dano comprovado ali, provocado ao patrimônio público, ao erário público. Só que esse superfaturamento, né, esse dano, ele pode acontecer de várias formas, tá? E são formas exemplificativas, ó, entre outras situações. Então, por exemplo, medição de quantidades superiores às efetivamente executadas. Então, ele não está ligado só no momento da licitação e logo na sequência fechar o contrato. Ele também está conectado durante a execução ali daquele contrato. Então, vamos supor que a gente vai fazer a medição ali, o fiscal vai fazer a medição do contrato e ele faz uma medição errada. A empresa fez 20% e ele atesta que ela fez 50% e paga, tá? Então, você teve um superfaturamento, você teve um dano que foi provocado ao erário público, tá? Outro exemplo aqui, ó, de superfaturamento. Deficiência na execução de obras e de serviços de engenharia que resulte em diminuição da sua qualidade, vida útil ou segurança. Então, de repente, existe uma deficiência lá, a empresa que está executando aquela obra, ela vai lá, usa um material lá inferior ao que foi solicitado, isso causa uma possibilidade ali da gente ter algum prejuízo, de cair ali alguma coisa, de repente despencar. Então, temos um dano também, né? Alterações no orçamento de obras e serviços de engenharia que causem desequilíbrio econômico e financeiro do contrato em favor do contratado. Quer dizer, de repente a gente tem no mercado, né? A gente está lá com o nosso contrato de obra, serviço de engenharia, de repente o cimento que é usado na obra, acontece alguma coisa no mercado, o valor do cimento ele despenca, ele vai lá para o chão. E aí a gente continua ali um ano, aquele contrato com o valor do cimento lá em cima, o valor que era lá no momento da apresentação da proposta, não é feita o reequilíbrio do contrato, e aí dano ao erário novamente, dano ao patrimônio, superfaturamento. Outras alterações de cláusulas financeiras. Então, qualquer tipo de dano provocado, concreto ao patrimônio, ao erário público, ele pode gerar o superfaturamento, tá? Então, só para a gente entender agora os conceitos, tá? Só para a gente entender os conceitos nesse momento. E quando a gente fala de preço inexequível, Flávia? Bom, então só para consolidar, gente,
Eu sei que um iPhone última geração, né? Um iPhone aqui última geração, vamos supor que esse iPhone aqui fosse um iPhone novo, aqui a última geração. Eu sei que esse iPhone, ele não custa R$ 300. Eu sei que ele não custa R$ 300. Então, se alguém aparece me vendendo um iPhone novo por R$ 300, tem coisa errada na história, né? Então, isso a gente fala de preço manifestamente inexequível. É aquele preço que você não consegue comprovar nem os custos, tá? Com R$ 300 você não compra um iPhone novo em lugar nenhum. Em lugar nenhum, nem na China, né? Você não compra um iPhone novo por R$ 300. Então, quando a gente fala de preço manifestamente inexequível, são aqueles preços, aqueles valores que não há como comprovar a possibilidade da execução. Quer dizer, o fornecedor me apresenta um valor, mas ele não vai conseguir cumprir o contrato naquele valor, tá? E aí, se for esse o caso, a gente tem que desclassificar esse sujeito. E para você receber mais vídeos para aprender a como se tornar um analista master de licitações e também ajudar a outras pessoas que precisam se tornar analistas masters, inscreva-se aqui no canal. Para isso, é só você clicar no botão inscrever-se.